O seminário é onde aprendemos sobre Jesus Cristo. Os jovens da minha idade, de 14 a 18 anos, onde nos tornamos amigos e temos muitas experiências. Temos classes de terça a sábado, tanto online quanto presencial, em diferentes horários. Pode ser às 7 da noite ou às 5 da manhã. E aí? O Instituto me ajudou a relembrar que eu sou um filho de Deus. Me ajudou a ter consciência do meu valor individual, do meu potencial divino. Eu sei que tem muitos jovens que talvez estejam tentando voltar para a igreja e não saibam exatamente onde é o seu lugar, como eu não sabia. O Instituto é um lugar onde nós podemos aprender mais sobre o Salvador e fazer valer a pena o que Ele fez por nós. Eu pude sentir, através do Instituto, a expiação de Jesus Cristo fazer efeito na minha vida, tomar a decisão de realmente assumir o meu papel no plano do Pai Celestial. Eu sei que Cristo, Ele ama todos os seus filhos, independente do que fizeram, independente de como se sintam a respeito de si mesmos hoje. O caminho de volta, por mais difícil que pareça ser, o Instituto me fez sentir que fosse mais fácil do que eu imaginava. Eu sei que o Salvador, Ele nos conhece em detalhes. Ele ministra a cada um de nós individualmente, onde quer que nós estejamos. Eu tenho um testemunho muito forte sobre a expiação de Jesus Cristo, e é difícil não falar sobre isso sem me emocionar, saber que hoje é o fazer meu último ano de instituto, eu pude me aproximar tanto do meu Salvador todos os dias. Eu realmente tenho um testemunho muito forte sobre o seminário, né? A primeira vez que a minha amiga Gabi, ela veio para a capela, foi numa aula do seminário. E escutar meses depois ela dizer que um dos nossos portos seguros é o seminário, aquilo encheu meu coração de alegria de uma forma que eu não consigo explicar. Hoje a minha amiga Gabi, ela é batizada na igreja e é uma das pessoas que eu mais me inspiro. Saber que ela está aqui entre nós com um testemunho tão forte, isso me deixa tão feliz, sabe? Saber que a gente aqui no seminário, a gente dá amigo, vem para brincar, jogar, mas a gente também participa da aula. E como o profeta Thomas S. Monson falou, a gente tem que dar prioridade ao seminário e instituto, porque a mudança só acontece na nossa vida se a gente permitir. Então, se a gente realmente vir de coração aberto, o Senhor, Ele toca nossos corações, sabe? E todas as aulas, todas as coisas que a gente aprende, com certeza é fundamental para a nossa vida. Eu já estou aí no seminário há uns 4 anos e eu digo de certeza que isso realmente transforma a nossa vida. Isso aumenta o nosso testemunho. Claro que vai ter dias que a gente vem, não está muito afim, mas só o fato de a gente estar aqui, a gente pensar depois, caramba, foi tão bom ter vindo. Às vezes a gente passa por alguma coisa, fala na aula e isso é tão incrível porque tudo é graças ao Senhor. Tudo que acontece, o programa do seminário, tudo ideias que o Senhor colocou aqui pra gente, pro nosso tempo. E o quanto isso é importante. Eu sou tão grata ao Pai Celestial por nos proporcionar isso, pra gente ter a oportunidade de estar aprendendo o Evangelho não só no domingo, mas também nas aulas do seminário. Isso é muito gratificante. Assim, eu e o Roger somos da mesma igreja e nós vai sempre, assim, todo dia. E hoje eu quis falar um pouco dela. Eu vou ir com 2 rapazes que passam a palavra, uma mensagem de Jesus Cristo para as pessoas. Eles vão passando em um monte de casas. Daí eu pensei em falar hoje para vocês assim do livro de Mormon. Ou vocês têm uma religião?
Eu sou cristão. Eu acho que eu sou da mesma igreja que você. Eu queria convidar algum de vocês, se alguém quiser, a ir no seminário ou na igreja. Nós sempre vai no seminário para se reunir para falar sobre a palavra de Jesus Cristo. Sempre tem brincadeiras, mas é tudo se referindo a Jesus Cristo. Eu servi missão no meu país, em Venezuela. Retornei aqui no Brasil no ano 2020, quando estava começando a pandemia. E foi uma época muito difícil para mim. Realmente não conhecia ninguém aqui, era um idioma completamente estranho. Depois de um tempo, me mudei para São Paulo. Aí eu consegui conhecer algumas pessoas que frequentavam o instituto. Eles me apresentaram o instituto e desde o primeiro dia eu amei estar no instituto. Senti acolhido, senti que realmente tinha família aqui no Brasil, que tinha amizades aqui no Brasil. E até hoje consigo me sentir cada dia mais perto do meu Salvador, graças ao Instituto. Realmente eu consigo sentir o amor dele através de cada uma das pessoas que estão ali. Consigo servir, consigo ajudar a cada uma das pessoas que precisam. E depois de eu chegar aqui no Brasil, não tenho nenhum amigo, tenho muitos amigos, cada um deles frequenta o Instituto. O que acontece é que o Igor e o Renato apresentam o coro dos diáconos e eu apresento o coro dos mestres. Começaram a dar referência para pesquisadores e nosso seminário hoje temos 36 pessoas matriculadas. Dessas 36, apenas 4 são membros, 5 no máximo. Todos os restos são pesquisadores com potencial de batismo e que já estão sendo batizados e estão com datas de batismo. Em algum momento, ele, quando saiu da primária, ele estava desmotivado porque não tinha muitos jogos suficientes para ele fazer um entretenimento entre eles. E aí ele estava desmotivado e nós incentivamos ele a convidar todos os amigos para poder participar das atividades e também dos seus coros. Meu nome é Ibson, eu comecei a frequentar a igreja só por causa do futebol. Depois que eu vi que os elders foram conversar comigo, ele começou a me explicar um pouco mais sobre a igreja, aí sobre o seminário e sobre o que acontecia diretamente aqui na igreja. Então eu comecei a ter uma atenção especial mais pelo seminário. Eu ainda não sou batizado, mas futuramente pretendo me batizar. Então, quando eu realmente estou preparado, que não está tão distante assim. Antes eu vinha mais pelo futebol, aí comecei a frequentar os seminários, gostar realmente de aprender nas aulas. Comecei a frequentar os domingos e hoje eu sou batizado na igreja. E foi quase a mesma coisa dele, só que ela me encontrou quando eu estava jogando bola, sister. Aí ela me apresentou aqui a igreja, aí eu vim e me batizei. E o seminário missionário que acontece de uma maneira incrível. Somos da Aula Bom Pastor. E aqui tem seminário missionário.
A gente está aqui na classe da irmã Ana, a classe São Marcos. Apresente seus alunos sobre o seminário missionário. A gente implantou o Minuto Missionário em nossa classe. E aí a gente começou com os 3 alunos, que é o Rafa, o Matheus e o Gabriel. Na verdade, elas São Marcos basicamente tinha os 3 e mais a Valesca. E eles foram desafiados pelo Minuto Missionário. E aí então o Rafael, ele convidou o Felipe. Esse cara 10. E o Felipe convidou em quem, Felipe? Quem que você Gustavo, chamou? Gabriel, Vinícius. É o que foi batizado? Cauã. César. Daniel. Pode vir aqui, gente. César. O Éder. E a Vitória, né? A Vitória com o Cauã chegou. Vem vindo mais pra cá, vem vindo mais pra cá. Vamos lá, Vitória encaixa. E a Valesca, ela trouxe a beleza para o seminário, né, gente? As flores. Isa, Lolo. E aí esse é... Hoje tivemos o Matheus. Vamos lá, Matheus, se aproxime aí, Matheus. O Matheus está visitando a igreja hoje. Isso, e aqui do Minuto Missionário a gente teve vários frutos. E quem já foi batizado aqui? Só levantar a mão. De convite do Minuto Missionário. Então a gente teve esses alunos já batizados, outros são matriculados e frequentam o seminário da São Marcos. Então a classe que começou com 3, hoje a classe tem 15, mas nós temos 20 hoje aqui, tá? Aqui tem 5 pesquisadores e nós temos também aqui os missionários que sempre ajudam. Forte abraço a todos, dá um tchau para todo mundo aí, pessoal. Você sabe qual é o propósito do seminário do Instituto? Nosso propósito é ajudar os jovens e os jovens adultos a aprofundar a conversão deles a Jesus Cristo e seu Evangelho restaurado, a se qualificar para as bênçãos do templo e a preparar a si mesmos, sua família e outras pessoas para a vida eterna com o Pai Celestial. Olá, eu sou Ana Paula Nabeca. Olá, eu sou Alexandre Negreiros. Nós somos coordenadores dos seminários e institutos da cidade de Manaus, Amazonas. E estamos aqui hoje para apresentar a vocês uma vigorosa história de um jovem aluno do seminário, Lucas, que é da cidade de Itacoatiara, aqui no Amazonas. Temos certeza que a história do jovem Lucas irá inspirá-los. Venha conosco! Toda jornada tem um início. Quando começamos a trilhá-la, percebemos que não estamos sós. Meu nome é Lucas Pena, sou aluno do seminário, moro na cidade de Itacoatiara, Amazonas, Brasil, e vamos conhecer um pouco da minha história. Conheci a igreja com 16 e me batizei aos 16 anos também. Ao conhecer a igreja, para mim foi muito gratificante. E só tinha um problema, a distância entre minha casa e a igreja. Eu conheci o Lucas através de seu irmão Ingleson, que está fazendo missão em tempo integral, e também do seu tio, o irmão Antônio Regino, né, que me falou que tinha mais um sobrinho, mas que estava morando lá no Canaçari com o avô dele, né? Eu pude falar com o Lucas e fui lá no Canaçari, marquei com ele se ele poderia vir para a igreja e também estudar aula de seminário. Nos trabalhos, eu começava bem cedinho, acordava às 5h30, 6 horas, porque é o horário normal, então a gente saía para cuidar dos búfalos da nossa família, que a gente costumava cuidar de búfalos. Então, era uma trajetória de mais ou menos uns 15 minutos até onde a gente trabalhava. Ali eu estava reunindo a minha família e mesmo assim, não sabendo do Evangelho verdadeiro, eu consegui sentir um pouco do Espírito entre meus familiares. Então, a minha família me acolheu, família dos meus tios. Fiquei trabalhando lá por um grande tempo e queria muito conhecer a Igreja de Cristo. Da primeira vez que eu fui, eu senti um desejo de conhecer mais. Só que o único problema que tinha naquele tempo era a distância entre minha casa e a igreja. Então, o presidente Silva se prontificou de me levar à igreja no seminário. Foi através daí
que foi a primeira vez, na verdade, que eu fui ao seminário. Chega lá no quilômetro 5, nós entramos no ramal já da estrada do Canaçari. Então seria 22 quilômetros ida e volta. Foi a salvação. Eu fui com ele pela primeira vez ao seminário e fiquei ponderando se esse era o verdadeiro caminho que eu deveria seguir na minha vida. Pedi ao Pai Celestial para me dar uma direção e na minha mente veio umas palavras dizendo que era para esperar o tempo do Senhor, porque tudo ia acontecer conforme a vontade dele. E quando foi na sexta-feira, o presidente Miguel retornou de novo para me buscar para a capela, a aula do seminário. Então eu percebi ali que esse era o evangelho verdadeiro que eu deveria seguir. Sou muito grato a ele por tudo que tem feito e não ter desistido de mim. É só esperar, não ter medo, porque o tempo do Senhor e os planos dele são perfeitos. O Senhor ordenou que eu tomasse minha família e partisse para o deserto. E ele prometeu-vos que prosperaríeis na terra. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo. Eis aqui, meu filho amado, em quem me comprazo. Eu vos exorto a perguntardes a Deus se estas coisas não são verdadeiras. Olá, pessoal. Tudo bom, gente? Muito prazer, eu sou o Matheus. Prazer, eu sou a Raquel. E sejam muitíssimo bem-vindos à abertura do Seminário Instituto aqui no Brasil. E para esse momento especial, gostaríamos de agradecer a presença de todos os alunos do Seminário e do Instituto que estão aqui conosco. E também gostaríamos de agradecer vocês que estão assistindo essa transmissão. Todos os professores, alunos, pais e líderes, sejam muito bem-vindos. Reconhecemos a presença também do Elder Ed, dos 70, segundo conselheiro na área Brasil, e reconhecemos a presença do irmão Palmênio Castro, diretor do Seminário e Instituto Nacional. E já podem se preparar, viu? Ouvimos boatos de que as mensagens serão maravilhosas. Não é verdade, Matheus? Desculpa. Sim, com toda certeza. É que eu estava recebendo um spoiler aqui e parece que o Seminário e o Instituto já vão começar. Sim, é isso mesmo. Se você é aluno do seminário, dia 27 de fevereiro as aulas vão começar. E para você que tem idade de instituto, dia 5 de março é o dia de reencontrar a galera. E lá vai outro spoiler. Nós teremos uma atração musical bem agora. Minha nossa, é verdade. A Bia e o Miguel irão se apresentar. E fiquem ligados, porque logo após teremos a oração com a irmã Melissa Rett. Com vocês, Beatriz Marmelo e Miguel Vila Mediana. Eu já ouvi demais. O Salvador, o Redentor, o Príncipe da Paz, curou enfermos e ao mal pôs fim, e acalmou a tempestade aqui em mim, me resgatou.
resgatou, me libertou, Senhor divino, o caminho e a salvação, Mestre dos mares, nossa luz e redenção, tudo que Ele ensinou, seu poder, seu amor, Ele é sim o princípio e o fim, e é meu Salvador. Perfeito amigo, amor real, venceu o mundo e sobretudo Ele venceu o mal, a vida eterna e a paz sem fim. E no Calvário a vida Ele deu por mim, me resgatou, me libertou, Senhor divino, o caminho e a salvação, Mestre dos mares, nossa luz e redenção, tudo que Ele ensinou, seu poder, seu amor, Ele é sim o princípio e o fim, e é meu Salvador. A história é assim, mas não acaba aí. Isso mexe tanto comigo, como Ele trocou o seu plano divino pela coroa de espinhos. Senhor divino, o caminho e a salvação, Mestre dos mares, nossa luz e redenção, tudo que Ele ensinou, seu poder, seu amor, Ele é sim o princípio e o fim, e é meu Salvador, e é meu Salvador, e é meu Salvador. Querido e bondoso Pai Celestial, Pai, nós somos muito gratas por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos para poder ouvir as palavras dos seus servos que vieram aqui falar conosco. Por favor, nos abençoe com o seu Espírito, abençoe os jovens que estão aqui, todos os jovens que estão no Brasil todo, que nós possamos receber revelação para as nossas vidas e revelação em relação ao Instituto, ao seminário, que o Senhor possa nos mostrar qual é o seu plano para nós, que nós possamos receber coragem e orientação para poder seguir nesse caminho. Nós somos gratas por nós podermos aprender mais sobre Jesus Cristo e pedimos que o Senhor possa também nos ajudar a sentir o seu amor aqui agora por nós. Nós te amamos e deixamos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. E agora passaremos a palavra para o irmão Palmênio, que falará a nós sobre o Seminário e Instituto aqui em nosso país. É um prazer estar com vocês, participando desta transmissão nacional da abertura das aulas do Seminário Instituto 2024. Estamos muito felizes por isso.
também gostaríamos de dizer da nossa alegria de ter Elder Ed, da presidência da área, conosco. Obrigado pela participação de todos vocês neste evento especial. Quero começar compartilhando com vocês algumas informações sobre o seminário e instituto em nosso país. Nós temos, são dados de 2023, tivemos em 2023 55.715 alunos, 4.476 classes e 4.036 professores, espalhados por todas as regiões de nosso país. Parabéns a todos vocês, jovens do seminário e instituto, que fizeram em 2023 destes programas uma prioridade em suas vidas. Parabéns aos pais, aos líderes que tanto empenho fizeram para que os jovens participassem das classes. Também nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial aos professores que serviram no seminário, instituto e que servem. Vocês, de fato, fazem um trabalho magnífico, um trabalho muito dedicado, diligente, e podemos perceber claramente o seu amor, o amor que os motiva a darem essas aulas e acompanharem cada um dos jovens que estão sob a sua responsabilidade. Sinceramente, recebam a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Na sequência, gostaria de compartilhar com vocês uma história inspiradora envolvendo o seminário e o Instituto Missionário. Mais especificamente, essa história refere-se ao seminário missionário. Vocês já sabem, temos falado com muita frequência sobre essa iniciativa, que basicamente consiste em os jovens do seminário e instituto convidarem seus amigos, não membros, a participar das classes. Depois eles são apresentados aos missionários, vão nas reuniões de domingo, e muitos estão tendo seus corações tocados pelo Evangelho, estão sendo batizados. Em 2023, tivemos aproximadamente 1.700 batismos. Que grande bênção, né? Reconhecemos a mão do Senhor e sabemos que há tantos outros jovens, não membros da igreja, neste momento, que estão afastados da verdade somente por não saber onde encontrá-la, tal como lemos lá em Doutrina e Convênios, na seção 123:12. Essa história a que me referi, a história do seminário missionário, aconteceu na ala Nilo Wolff, em Porto Alegre. Poderíamos aqui compartilhar certamente muitas histórias que estão acontecendo em nosso país. Essa, particularmente, chegou até nós e vamos compartilhar com vocês o trabalho missionário de uma classe que começou com 2 jovens. Mas vejam só o que aconteceu. Quem me trouxe ao seminário? Bom, eu cheguei num convite da Nathalie. Eu tenho 3 colegas que são membros, né? E eu conheci através deles. Eu conheci o seminário através do meu amigo Vitor e depois foi dos elders. A professora sempre falava para trazer mais jovens porque ia ter uma atividade. Daí todos trouxeram mais jovens e aumentou a quantidade. Quem aqui começou a frequentar o seminário e foi batizado? Então, nós tínhamos uma classe de seminário que funcionava na capela, que fica a mais ou menos 4 quilômetros daqui de distância. A área da nossa ala ela é gigantesca. Dessa metade de cima, da parte de cima do bairro, ela fica muito distante da capela. Então nós decidimos falar com o casal Teixeira, que hoje é o Tiago, aqui o meu conselheiro, e a irmã Luciene, para que eles pudessem ceder o espaço da casa deles para que a gente pudesse ter uma classe de seminário. Porque é um ponto central dessa parte de cima do bairro que está mais distante da capela, ou seja, 4 quilômetros da capela. Nós nos sentimos privilegiados por poder ser escolhido por Deus para estar aqui. Poderia ser qualquer outro membro da nossa ala ou de alguma outra ala. Eu, como membro recém-conversa, né, me batizei esse ano. O seminário foi uma parte muito positiva, assim, né, para me manter firme, para me ajudar a entender mais o Evangelho. Eu, como membro da igreja agora, recente, né,
Antes de entrar na igreja, talvez eu falava algum palavrão e coisa assim, hoje em dia eu não falo mais. As músicas e tudo influencia, né? Eu gosto de vir porque me ajuda mais a saber sobre Jesus Cristo. E a nossa classe do seminário começou com 2 alunos aqui, e esses alunos foram desafiados a convidar os colegas de escola, amigos, né, do futebol, para virem frequentar o seminário. Este é o Derek, que conheceu o Evangelho pelo Júnior, que é o meu filho. Assim também como o Ale. Ele é da mesma turma que eu. Daí no outro dia no colégio eu comecei a ensinar ele mais. O Ale conheceu o Evangelho pelo Júnior na escola, que é o meu filho. A Kio conheceu o Evangelho pelo Ale, que estudam todos na mesma escola. A Kimberly e a Pietra também estudam na mesma escola e conheceram o Evangelho por isso. Isabelle conheceu o Evangelho e foi apresentado pela Nath. A Nath também apresentou para Samantha. A Nicole, apresentada o Evangelho por mais um jovem do seminário. Aí tem o Alexandre, que foi a Nicole que apresentou para ele. E nós temos a Carmen, que também está conhecendo o Evangelho através dos missionários. E aqui nós temos jovens, futuros jovens, que serão jovens do seminário. Pode levantar. E como é o seu nome? E nós temos o Davi agora, gente, conhecendo o Evangelho também por causa da obra missionária, junto com o seminário. Uma turma de 2 e virou na quantidade que temos hoje, que são 33 matriculados, é um desafio. Cada um é de um jeito, cada um vem de uma família diferente, cada um tem uma cultura diferente e cada um age de uma forma diferente. Mas o gratificante é saber do amor que eles desenvolveram um entre o outro. Então eles sempre estão se preocupando em estarem aqui ou não. Por que fulano não veio? Por que fulano não está aqui? E o que aconteceu? Os pontos positivos de ter uma turma maior, né, do que no início é que a gente vai aprendendo com os nossos desenvolvimentos, né, no seminário. Gratificante ver crescendo e a gente aprendendo uns com os outros também. E entender que a gente pode cada vez mais crescer com a influência um do outro, né, com a influência positiva que Cristo nos deu. Uma das chaves aqui do crescimento desta classe foi eles abraçaram uma ideia, né, que é o programa Seminário Missionário. E com isso, os jovens um a um foram convidando seus amigos para virem até a classe aqui e eles foram convidando os seus outros amigos e isso criou uma corrente do bem e uma corrente de crescimento da classe. Realmente uma história muito inspiradora para todos nós, uma classe que começou com 2, passou a ser 33 a partir do momento em que os jovens foram convidando uns aos outros. Esses jovens são certamente um grande exemplo. Tem uma outra história também muito significativa, esta vem de Manaus, representada aqui por estas fotos. Quero apresentar a vocês o Deoclésio, o Kaique e o Alan. O Deoclésio, ele caminha para chegar ao Instituto, caminha com a irmã 14 quilômetros, um trajeto que leva em torno de 4 horas até o Instituto. Ao ouvir na época o convite do presidente Monson, ele sentiu que precisava fazer do Instituto uma prioridade em sua vida. 14 quilômetros de ida, obviamente 14 de volta. Estamos falando de uma grande distância. O Kaique leva em torno de 3 horas caminhando de sua casa até a sede do Instituto. A jornada se torna mais leve ao percorrê-la com seus amigos Renan e Jonas, um recém-converso. O Alan caminha 12 quilômetros em aproximadamente 2 horas para o Instituto. Nas primeiras vezes ele vinha de patins, depois caminhando. Disse ele, queria ver meus amigos todos os sábados no Instituto. Que histórias de inspiração, né? Que grandes exemplos. Ao ler essas histórias, ao tomar conhecimento dessas histórias, uma das primeiras coisas que me veio à mente foi o que disse o presidente Nelson, que o Senhor ama o esforço. E é assim, né? A partir do esforço,
demonstrando a fé, a diligência, o desejo, o amor pelo Evangelho. Certamente esses jovens, como todos, né, no nosso país, que fazem esforço, estão comprometidos em assistir às aulas, serão abençoados. Bom, para encerrar aqui a minha parte, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns sentimentos. Neste ano, nós teremos a oportunidade de estudarmos no seminário e no Instituto o Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Permitam-me compartilhar algo pessoal com vocês. Eu fui batizado aos 16 anos. O Livro de Mórmon entrou na minha vida quando eu tinha 16 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 13 anos. E por não termos o Evangelho, essa dor certamente foi muito grande. Foi um momento muito difícil da minha vida e para minha família. Desde os 13 anos, então, eu comecei uma busca. A busca das respostas sobre qual o propósito da vida e, especialmente, o que acontece após a morte. Aos 16 anos, eu soube que meu tio havia sido batizado na igreja. Então, eu o procurei, ele me convidou para ir à igreja, me apresentou aos missionários, e eu me lembro perfeitamente, apesar de tantos anos transcorridos, aquela primeira visita, em que eles, os missionários, chegaram na minha casa, me convidaram para ir à igreja, me apresentaram o Livro de Mórmon e apresentaram o convite de Moroni 10, capítulo 10, versículos 3 a 5. E ensinaram com muita ênfase de que se eu lesse, ponderasse, orasse sobre o Livro de Mórmon, eu teria a verdade, conheceria a verdade pelo poder do Espírito Santo. E assim eu fiz. Eu li, ponderei e orei sobre o Livro de Mórmon. E tive um sentimento tão bom, que eu sabia que vinha de Deus. Nunca havia experimentado aquele sentimento antes. E sabia que era a resposta às minhas orações. Naquele momento eu tive a certeza de que a minha busca pela verdade havia chegado ao fim. O Livro de Mórmon me trouxe a esperança para continuar ainda como um jovem. Eu lembro perfeitamente, meu primeiro ano do seminário, faz tempo, mas eu ainda me lembro, que foi justamente o Livro de Mórmon. Aprendi, entre outras verdades tão preciosas, que eu poderia me comunicar com o Senhor através da oração, e que Ele ouve nossas orações e as responde. Por exemplo, quando li Alma 37, 37, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Aprendi sobre o plano de salvação nas palavras que contém o Livro de Mórmon. As palavras dos profetas registradas no Livro de Mórmon. Aprendi sobre o propósito da vida, sobre a vida após a morte. Aprendi que, por exemplo, lendo 2 Nef 2:25, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Aprendi que o propósito dessa vida é sermos felizes, é buscarmos a alegria no Senhor. Aprendi também que o Salvador Jesus Cristo nos ama e que, ao seguirmos seus ensinamentos, Ele irá acrescentar, Ele, nosso querido Pai Celestial, irão acrescentar todas as coisas que nos faltam. Quando li 3 Nef 13:33, por exemplo, ouvi claramente, tive aquele sentimento, aquela voz mansa e delicada, que se eu seguisse ao Senhor, tudo ficaria bem na minha vida, independentemente dos desafios. 3 Nef 13:33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Livro de Mórmon me trouxe, como havia mencionado antes, fé, me trouxe coragem, me trouxe esperança para seguir avante, porque Ele conduz à fonte da esperança, que é Jesus Cristo. Ele conduz ao príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Ele conduz aquele que nos dá vida em abundância e nos proporciona a verdadeira alegria. Compartilho com vocês esses sentimentos e o meu convite
para que possam ter um ano maravilhoso no seminário e no instituto, estudando o livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. E dessas verdades, sinceramente, eu presto meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que demais ouvir isso, irmão Palmênio. Muito obrigada. E como é bom ter o apoio dos pais, dos nossos líderes e dos professores nessa época, né? Sim, isso é muito bom. E para dar sequência, nós teremos o prazer de ouvir um presidente de estaca, a mãe de um aluno do seminário e uma professora do seminário. Olá, é um prazer estar com vocês nesse devocional especial e falar um pouquinho a respeito da importância do seminário e do instituto na vida do jovem. Eu me batizei na igreja aos 19 anos de idade e 2 anos depois fui desafiado pelo meu bispo a servir uma missão em tempo integral. Servi na Missão Brasil, Belo Horizonte Oeste, de 1994 a 1996. E foi um período maravilhoso na minha vida, foi um momento mágico, foi um momento sagrado. Eu pude aprender muitas coisas e me preparar para toda a minha vida. Mas eu me recordo de um período que eu trabalhei como missionário. Ficamos juntos por 5 meses e ele havia se formado no seminário. Um jovem que estudou os 4 anos, se formou com honra e foi muito bem preparado para a missão. Nesse período que trabalhamos juntos, nesses 5 meses, tínhamos a companhia do Espírito. Nós sabíamos como usar as Escrituras a nosso favor para ajudar as pessoas em suas dúvidas, em suas dificuldades. Alcançamos resultados maravilhosos, mas mais do que isso, vivenciamos experiências sagradas por causa do poder das Escrituras. Depois disso, os outros chamados que eu tive durante toda a minha vida, muito próximo dos jovens, o seminário, o instituto, foi uma prioridade, né? Fazer com que cada jovem estudasse, frequentasse o seminário e que depois, na devida idade, frequentasse, estudasse o instituto. Né? E eu pude também, mesmo depois de ter voltado para a missão, servindo com esses jovens, ver a diferença que as Escrituras, que o conhecimento faz na vida desses rapazes, dessas moças. Se tornam melhores pais, melhores mães, melhores missionários, melhores missionárias, melhores líderes. É uma bênção, né? O conhecimento das Escrituras, a preparação para poder pregar, a preparação para a vida. É uma bênção. Disso eu dou testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiz seminário e instituto durante minha juventude e sei da diferença que esse programa fez na minha vida. Hoje sou grata porque eu tenho 2 filhos fazendo seminário. Sei que as Escrituras realmente são sagradas e importantes. Sei o quanto os nossos filhos podem adquirir experiências espirituais nas aulas do seminário. Sei que às vezes é difícil como pais nós acompanharmos os nossos filhos, levá-los para a capela, para as aulas do seminário. Sei que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer algumas coisas, mas essa é a nossa prioridade, ajudar os nossos filhos. Sei que trabalhamos, estudamos, eu tenho noção de tudo isso, sou mãe também, trabalho também, mas eu sei que se nós priorizarmos, né, os nossos filhos quanto a esse programa, nós vamos estar ajudando a dar uma diferença na vida dos nossos filhos. O nosso profeta Nelson, ele fez uma promessa quanto ao estudo do livro de Mórmon. E ele disse o seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, prometo que ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração todos os dias, vocês tomarão melhores decisões, todos os dias. Prometo que ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para as suas próprias perguntas e orientação para a sua própria vida. Eu sei que as Escrituras, elas são sagradas e importantes. Eu sei da importância desse programa que é o seminário. Sei que esse programa pode ajudar os nossos filhos, pode fortalecê-los, pode ajudá-los quanto às suas decisões durante suas vidas. E é esse testemunho que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando eu me batizei,
Eu fiquei encantada com o programa de seminários e institutos, mas eu não tinha mais idade para poder participar, o que me deixou triste. Mas ao mesmo tempo, eu fortaleci meu testemunho sobre a veracidade da igreja. E aí, alguns aninhos depois, eu fui chamada como professora de seminário, e eu sou muito grata por esse chamado. Eu sou muito grata por aprender todos os dias, preparando as aulas com os alunos. E eu também sou muito grata por termos essa ferramenta maravilhosa, né? Que ajuda tanto os professores, como principalmente os jovens, né? A se aprofundarem na doutrina de Cristo. E através do Seminário Instituto, os jovens, eles, além de aprenderem e se fortalecerem, né, para enfrentar os desafios do mundo, porque o mundo está bombardeando os jovens hoje, né, com os desafios, eles também se preparam para servir uma missão, eles também se preparam para formar suas famílias e principalmente se preparam para receber as bênçãos do tempo. E eu sei que o seminário e o instituto de religião são programas divinamente inspirados e que qualificam os jovens para terem uma vida digna aqui na Terra e voltarem a viver junto com o nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que legal conhecer um pouco mais da história e do testemunho deles. Sim, isso é muito legal. E agora vamos ter a honra de saber um pouco mais sobre o Elder Ed. Você poderia me ajudar, Matheus? Opa, claro. O Elder Mark David Ed nasceu na Califórnia e serviu missão na República Dominicana. De 2016 a 2019, serviu como presidente de missão na Missão Uruguai-Montevidéu. Ele é formado em comunicação pela BYU e logo após seu doutorado em Direito, trabalhou como advogado e executivo de negócios. E atualmente ele serve na presidência da Área Brasil como segundo conselheiro. E é ele quem nos falará agora. Logo após, nós teremos a oração com a irmã Sofia de Queiroz. Seja muito bem-vindo, Elder Ed. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, é um prazer falar com vocês. Quero expressar meu profundo amor por vocês neste momento emocionante de sua vida. Ao vivenciarem muitas oportunidades maravilhosas, escolhas importantes e até mesmo desafios difíceis em sua vida, o que pode ajudar? Eu os incentivo a participar do seminário. O seminário pode mudar o curso de sua vida. Ele realmente pode. O seminário pode ajudá-lo a aprender a amar e a compreender as Escrituras. Você vai aprender a usar as Escrituras para resolver problemas em sua vida e encontrar respostas para suas perguntas. Ao participar do seminário, você terá um sentimento de inclusão. Aprenderá ao lado de amigos fiéis e professores inspiradores. Mais importante ainda, o seminário ajudará a conhecer seu Salvador, Jesus Cristo, e a aprofundar sua conversão a Ele e a seu Evangelho restaurado. O que mais pode acontecer? No seminário, você pode aprender como receber revelação pessoal. E que diferença isso fará em sua vida? Você pode aprender como o Espírito fala com você. Você sentirá mais confiança para compartilhar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Seu desejo de fazer parte do batalhão de jovens do Senhor para coligar Israel aumentará. Você assumirá a responsabilidade de fortalecer seu próprio testemunho e sua fé pode se tornar sólida como uma rocha. Eu os convido a se matricularem no seminário, frequentá-lo regularmente e estudarem as Escrituras diariamente. Ao fazerem isso, prometo que receberão respostas para algumas de suas perguntas mais difíceis. Encontrarão amigos em quem podem confiar. Se tornarão verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo e expresso o meu amor por cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por estarem comigo esta noite para
falar um pouco sobre essa mensagem maravilhosa de nosso querido profeta, presidente Nelson. Tenho algumas perguntas para vocês. Estão dispostos para ajudar-me um pouco com as respostas? Bom, obrigado. Vamos começar com a primeira pergunta. O presidente Nelson ensinou: o seminário pode mudar o curso de sua vida. Como a participação no seminário mudou o curso da sua vida? O seminário me oferece uma grande participação no meu desenvolvimento espiritual, tendo um acompanhamento do Espírito Santo. Além disso, eu consigo ter mais participação de meus desenvolvimentos em práticas, nas escrituras, e com isso os participantes que ficam comigo, os estudantes, têm um convívio muito bom. A gente sempre tem algo para conversar. Os professores nos ensinam e isso cresce cada vez mais minha fé. Excelente. Muito obrigado. Mais alguém que quiser acrescentar uma resposta? Sim, por favor. Bom, o seminário também tem me ajudado muito a entender melhor as escrituras e a fortalecer minhas amizades com os jovens, se tornando um local seguro para mim depois de um dia cansativo e exaustivo. Fazendo eu também aprender muitas coisas que não sejam só apenas sobre o Senhor e o Espírito, mas também sobre convivência e pessoas no geral. Então, acho que o seminário não tem só sido algo, não só aprendi lições espirituais, mas eu acho que vai muito mais além disso, de uma maneira de você também aprender a conviver com as outras pessoas e aprender a como se importar com elas também. Muito bom. Obrigado. A segunda pergunta. O presidente Nelson prometeu: vocês podem aprender a usar as escrituras para ajudar a resolver problemas em sua vida e encontrar respostas para suas perguntas. Como você resolveu os problemas em sua vida por meio das escrituras que estudou no seminário? Bom, para eu responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho sobre mim. Eu nunca fui um bom jovem, por assim dizer. Eu quase não li as escrituras ou segui o evangelho de forma correta. Até que eu comecei a fazer um seminário. Eu comecei a conhecer mais pessoas, a fazer novas amizades e principalmente a estudar as escrituras de forma correta. O domínio doutrinário me ajudou muito em relação à minha vida. Foi quando eu entendi o quanto o Salvador me ama e o quanto Ele ama a cada pessoa que existe aqui na Terra. As escrituras me mostraram como eu devo agir em público, me mostraram também como devo me comportar em várias situações na minha vida. E um exemplo disso é nos meus estudos. Eu comecei a estudar as escrituras de forma correta e eu percebi que eu poderia levar isso para os estudos seculares, que são os estudos da minha escola. E quando eu fiz isso, minhas notas melhoraram, eu comecei a prestar mais atenção nas aulas. Foi um momento transformador na minha vida. E as amizades que eu fiz no seminário também me ajudaram muito. Eu posso dizer por todo mundo aqui que o poder expiador de Jesus Cristo é imprescindível para a humanidade. Ótimo. Muito obrigado por compartilhar como o seminário pode aplicar em sua vida pessoal, em cada aspecto de sua vida. Perfeito. Muito obrigado. Agora, a terceira pergunta, que tem a ver com as promessas do presidente Nelson. Ele disse: ao participarem do seminário, vocês terão um sentimento de pertencimento. Como o seminário ajudou você a sentir pertencimento na Igreja de Jesus Cristo?
Bom, antes de eu começar a fazer o seminário, eu estava inativa na igreja. Estava passando por muitas tribulações na minha vida, realmente. Aí, quando eu voltei para a igreja e comecei a fazer o seminário, eu senti uma coisa muito forte dentro de mim. Como se Jesus realmente me amasse, sabe? Realmente senti o poder expiatório dele na minha vida. Foi realmente transformador mesmo. O seminário me ajudou a fazer amigos, a entender mais sobre o Evangelho e a aprender mais sobre o amor do Pai Celestial e Jesus Cristo por mim. Muito obrigado. Ficamos muito felizes que esteja conosco. Outros comentários? Por favor. Depois que eu comecei a fazer seminário, eu conheci as pessoas, meus jovens da minha aula. E quando eu estava fazendo o seminário, parecia que eu era um deles. Os professores, eles ensinavam certinho. Se você tivesse uma pergunta, eles responderiam. Se você tivesse alguma dúvida em casa, eles também responderiam para você onde você tivesse uma dúvida. Então, o seminário me ajuda muito a perceber como eu sou da igreja, sou muito amado por lá. E eu espero que todos possam sentir esse mesmo sentimento. Que bom, que bom. Muito obrigado por compartilhar isso. Ok. A última pergunta, a quarta e última. O presidente Nelson prometeu: o mais importante é que o seminário vai ajudá-los a conhecer seu Salvador, Jesus Cristo. Como as experiências do seminário ajudaram você a conhecer o Salvador? Indo no seminário todos os dias, eu pude realmente entender o que é a expiação. Pude entender por que Cristo teve que passar por tudo aquilo e pude utilizar dessa expiação, o dom do arrependimento na minha vida. O seminário é muito importante, eu pude sentir o Espírito do Senhor na minha vida, pude sentir durante as aulas, e foi um sentimento muito bom e muito importante para mim estar no seminário todos os dias. O seminário também é um momento em que posso estudar as Escrituras, que sempre falam do Salvador e de seus profetas e como ele fez sua obra aqui na Terra. Gosto muito de ver os princípios e as palavras dos profetas e ver que isso acontece na minha vida. Por exemplo, eu estava no ônibus, voltando para casa depois da escola, e uma mulher parou perto de mim, se apoiou no ônibus, e o ônibus balança bastante. E a sacola dela estava encostando em mim. Eu vi que eu tinha um espaço para poder me mexer ali, e aí eu fui para frente. De repente, ela se movimentou e falou obrigado. Eu não entendi o porquê que ela falou obrigado, mas eu falei de nada. Aí ela estava com as sacolas dela e você quer ajuda? Ela falou que não precisava. Refletindo depois, eu pude ver que eu fui como um salvador e que eu me lembrei de um princípio valioso, que é a caridade, que é o puro amor de Cristo. Eu pude me lembrar que eu aprendi isso no seminário e que o seminário me fortaleceu. Eu pude lembrar disso porque eu anotei no meu caderno e eu gosto muito de anotar para poder me lembrar de como eu conheci o Salvador, poder me lembrar de como que eu senti o Espírito. E eu pude compartilhar com meus amigos e foi muito, muito importante de poder compartilhar com eles, com a minha professora do seminário, que é muito bom estar perto de pessoas que conhecem o Salvador como você. Então esse é o objetivo para mim do seminário, poder nos aproximar do Salvador, nos levar ao arrependimento para podermos voltar à sua presença. Muito obrigado. Que boa experiência. Obrigado por compartilhar. Meus queridos amigos, eu sei que ao participarem no seminário este ano, que vão realizar as bênçãos prometidas por nosso querido profeta Presidente Nelson. Meus queridos irmãos e irmãs, eu amo vocês. Penso em vocês e oro por vocês frequentemente. Vocês estão vivendo em uma época diferente de qualquer outra.
Estão na idade de tomar decisões cruciais, decisões que afetarão o restante de sua vida mortal e eterna. Tomar essas decisões pode parecer demais para você, ou até mesmo assustador. Mas também é emocionante, porque estamos vivendo uma época memorável. Eu posso te convidar a fazer algo que o ajudará de um modo sem igual? Frequente o Instituto. Eu já vi meus filhos, meus netos e muitos bisnetos frequentarem o Instituto. Frequentar o Instituto mudou a vida deles. O Instituto os ajudou e ajudará você a aprofundar sua conversão a Jesus Cristo. Frequentar o Instituto vai te ajudar a sentir mais o grande amor que o Pai Celestial tem por você. No Instituto, você encontrará instrutores inspiradores, amigos fiéis e um sentimento de inclusão. Isso vai te ajudar a entender por que viver o Evangelho leva à felicidade sem fim. Frequentar o Instituto vai te ajudar a viver o Evangelho e a sentir mais alegria, até mesmo agora. Se você quer saber quem você é de verdade, frequente o Instituto. Se você quer saber o propósito da sua vida, frequente o Instituto. Se você quer permanecer no caminho do convênio, frequente o Instituto. Se você quer aprender como permitir que Deus prevaleça em sua vida, frequente o Instituto. Se você quer ser um pacificador, frequente o Instituto. Eu lhes prometo essas bênçãos e expresso meu amor por vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Adorei essa mensagem de nosso querido profeta Presidente Nelson e suas promessas. E para mim é um privilégio estar com vocês esta noite. Muito obrigado por participarem nesta conversa que vamos ter. Queremos conversar sobre as promessas que ele deixou. A primeira pergunta seria: o Presidente Nelson ensinou: frequentar o Instituto vai ajudá-los a sentir mais do grande amor do Pai Celestial por vocês. Como a participação no Instituto ajudou você a sentir o amor do Pai Celestial? Bom, eu pude sentir o amor do Pai Celestial ao frequentar o Instituto, e todas as aulas que eu frequentava eu conseguia ter uma resposta diferente. Então, eu pude ver que ele me conhece pessoalmente. E ele sabe as minhas dúvidas, os meus medos. E eu pude sentir o amor dele ao frequentar as aulas e ter as minhas respostas respondidas. Ter as minhas revelações pessoais. E também ter a resposta de que eu iria servir uma missão de tempo integral, e eu tive uma das minhas respostas no Instituto. Então, eu sei que lá eu sinto o amor dele, e que ele realmente me conhece, e que todas as aulas realmente são inspiradas, e é um programa inspirado pelo Senhor. Que bom. Muito obrigado por compartilhar essa resposta e experiência em sua vida. Outros pensamentos, comentários? Bom, vamos com a segunda pergunta. O Presidente Nelson prometeu: frequentar o Instituto vai ajudá-los a viver o Evangelho e a sentir mais alegria, agora mesmo. Como as experiências no Instituto trouxeram alegria à sua vida? Antes de eu responder a pergunta diretamente, eu gostaria de criar uma base para minha resposta. Eu acho que a gente, para poder ter alegria no Instituto, é um trabalho em conjunto, com o próprio aluno, com a liderança da ala e também com o Instituto. Porque eu sempre fui
um jovem bem ativo na igreja, porém eu não entendi o motivo pelo qual eu tinha que frequentar o instituto. E depois de muitos convites, né, encheção de saco da liderança em fazer as aulas no instituto, eu fui e eu tive muitas dúvidas e perguntas que eu queria respostas. E eu não sabia o que eu ia receber lá, eu estava meio que duvidando. E cada aula que eu ia no instituto, eu recebia uma resposta, bem como a irmã falou aqui, né? Todas as aulas, eu sempre recebia uma resposta para uma pergunta que eu tinha. E isso fez eu criar um sentimento para o instituto. Então, eu sabia que não importa se eu tivesse um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, se eu for para o instituto, eu vou ter alguma resposta para alguma dúvida que eu tenho, eu vou poder ter alegria e esperança para um futuro melhor. Então, eu acho que, se você der uma chance para o instituto, você vai conseguir ter resposta para as suas perguntas. Maravilhoso. Então, quando o profeta fala de agora mesmo, ele está falando de agora mesmo, em sua vida atual, né? Seja uma semana ruim, pode fazer que seja uma semana melhor no instituto. Perfeito. Que bom. Outros comentários, pensamentos? Gostaria de fazer um comentário sobre como o instituto ele traz alegria na minha Perfeito. vida. Que diferente do Kaique, né, teve uma época antes de eu ir para a missão, eu não era muito firme. Eu frequentava lá no interior, no Instituto Jundiaí. E eu também não tinha muitos amigos na igreja. Só algumas poucas pessoas que eu conhecia no ramo. E essas poucas pessoas insistiam que eu fosse para o instituto. E quando eu cheguei lá, eu encontrei o presidente Tavares, o Eduardo Tavares. Ele foi o professor. E naquele dia, eu lembro até hoje do que a gente estava estudando. A gente estava estudando o livro de Mórmon. Né? A gente estava estudando a passagem de Enos. E aquele dia me tocou muito, porque eu sempre tive muitas dúvidas a respeito da igreja. Lá, eu conheci uma pequena porção da verdadeira alegria nessa mortalidade, que é o próprio Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus por nós. Então, além de nós fazermos novos amigos, eu tenho amigos que eu estreitei laços lá, né, no instituto, que eu me aproximei no instituto, eu senti que a pessoa que eu fiquei mais próximo mesmo foi do Salvador. Eu fico muito mais próximo do meu melhor amigo, que é Jesus Cristo, quando eu frequento o instituto e quando eu encontro ensinamentos verdadeiros sobre a sua vida e sobre o seu evangelho. Excelente. Obrigado por compartilhar conosco. A terceira pergunta. O presidente Nelson disse: se quiserem permanecer no caminho do convênio, frequentem o instituto. Como o instituto fortaleceu seu desejo de permanecer no caminho do convênio? Tem 2 anos que eu me batizei na igreja e assim que eu me batizei eu estava me sentindo um pouco sozinho, porque eu não tinha amizades na igreja, e as amizades que eu tinha, elas, né, tinham alguns hábitos um pouco diferentes, e por conta disso eu estava me sentindo um pouco sozinho. Que nem o Kaique falou, né, o fato da gente se batizar, da gente escolher seguir a Cristo, da gente ir no instituto, não vai deixar tudo fácil. A gente vai ter as nossas dificuldades. E quando eu me batizei, eu estava me sentindo sozinho, né? Tinha os membros da igreja mais jovens, assim, e falei, caramba, todo mundo bem diferente de mim. Aí, um dia um conselheiro lá do bispado conversou comigo e falou: Mateus, você já conhece o instituto? Você tem frequentado? Eu falei, não conheço ainda. Inclusive é perto da minha casa. Daí eu peguei e fui numa aula para conhecer. Aí quando eu cheguei lá, tipo, eu pensava assim, caramba, só tem eu de jovem na igreja aqui, todos os meus amigos, ninguém é da igreja, na minha escola ninguém é da igreja. Só tem eu que sou da igreja, não tem outros jovens na igreja. Aí quando eu cheguei no instituto eu vi aquele um monte de jovens, tipo, jovens que já tinham ido para a missão, jovens que voltaram, jovens que tinham chamados na igreja. Eu falei, caramba, tipo, a igreja está aqui e Jesus Cristo está aqui, Ele está cuidando de mim porque Ele sabia de como eu estava me sentindo até meio em dúvida. Será que eu estou fazendo a decisão certa de estar fazendo isso? Porque eu me senti bem, eu tive uma confirmação, mas parece que eu sou um estranho. Depois do instituto, essa sensação passou e eu vi que tem pessoas para me ajudar nesse caminho. Impressionante. Sabe, estamos muito felizes por tê-lo conosco aqui na igreja. Obrigado. Bom. A última pergunta, a quarta. O presidente Nelson prometeu
Se quiserem saber a verdade sobre quem realmente são, frequentem o Instituto. Como você aprendeu a verdade sobre seu potencial como filho ou filha de Deus no Instituto? Bom, como muitos aqui citaram, né, o Senhor ele responde às nossas orações quando nós vamos ao Instituto. E muitas das vezes que eu estava lá todos os sábados nas aulas, às vezes eu nem tinha uma pergunta, mas o Senhor me respondia de qualquer forma, porque Ele sabia o que eu precisava. E muitas dessas vezes o que eu precisava era ser lembrada dos meus convênios, era aprender mais a respeito dos convênios que eu já tinha feito com o Pai Celestial, quando eu me batizei, quando eu passei pelo templo, e dos convênios que eu ainda preciso realizar. Então, acredito que o Instituto me ajudou a ter uma visão mais ampla das promessas que eu fiz com o Senhor e das bênçãos que eu tenho por meio dessas promessas. E, como nós sabemos, os nossos convênios são as coisas que vão nos levar a viver eternamente com o nosso Pai Celestial. Muitas vezes, nós, como membros da igreja, a gente sabe, nós somos filhos de um Pai Celestial com um destino eterno, e nós podemos viver eternamente com eles. Mas isso não significa que nós não precisamos ser lembrados disso constantemente. E nós precisamos ter o nosso testemunho constantemente alimentado e reforçado. E por meio do Instituto, ao responder às nossas orações, o Pai Celestial ele demonstra o amor dele por nós e mostra para a gente o caminho. Você está no caminho certo. Esses são os convênios que você fez. Continue. E no final você vai voltar a viver comigo novamente. No final eu vou cumprir todas as minhas promessas. Então o Instituto ele é uma grande ferramenta na minha vida para que eu seja constantemente lembrada dos meus convênios e que eu possa ter alegria nessa vida e também por toda a eternidade. Excelente, muito obrigado. Eu testifico, queridos amigos, que à medida que frequentarmos o Instituto, lembraremos quem realmente somos. E também nos colocaremos em uma posição para sentir alegria, para sentir o amor de nosso Pai Celestial, para receber a revelação pessoal que todos estamos buscando. Que bom, que dom o Senhor nos ha dado no Instituto e a oportunidade de estarmos juntos no Instituto. Eu testifico que o nosso Pai Celestial nos ama, que Jesus Cristo vive, que esta é a sua igreja. Obrigado por participar nesta conversa comigo. Queridos amigos, meus colegas de estudo do Evangelho de Jesus Cristo, é um privilégio para mim falar com vocês. O programa do seminário e do Instituto é um presente de nosso amoroso Pai Celestial. Ele sabe que para retornarmos à sua presença, devemos aprender e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos aprender a seguir o exemplo de seu Filho e, eventualmente, devemos nos tornar como Ele é. Quão grato sou pela influência do programa do Seminário e Instituto em minha vida, que me ensinou o Evangelho e me proporcionou o desejo de seguir ao Salvador. Quando eu tinha 17 anos, meu professor do seminário me convidou para ler o livro de Mórmon, pessoalmente. Eu leía o livro de Mórmon com minha família por muitos anos, mas nunca o li sozinho. Por causa de algumas coisas que aconteceram em minha vida, o Senhor sabia que eu estava preparado nesse momento para aceitar o convite e adquirir meu próprio testemunho. O convite do meu professor do seminário mudou minha vida. Quando comecei a ler, presumi que receberia meu testemunho dentro de poucos dias. Eu orava antes de ler, depois estudava o livro e orava quando terminava. Dia após dia, semana após semana,
continuei sem resposta às minhas orações. Depois de um tempo, comecei a me perguntar por que não havia recebido meu testemunho. Mas continuei lendo. Alguns meses depois de começar, pediram-me que prestasse meu testemunho do livro de Mórmon a uma grande reunião de alunos do seminário. Cheguei cedo à reunião e não havia ninguém na capela. Decidi que leria o livro de Mórmon enquanto esperava. Ao começar a ler, lembrei-me de que não havia feito nenhuma oração. Então fiz uma pausa e orei. Inesperadamente, recebi minha resposta. Eu sabia em meu coração e em minha mente, com perfeita paz e clareza, que o livro de Mórmon é verdadeiro. Mais tarde, naquela noite, pude prestar meu testemunho pessoal do livro de Mórmon. O fato de ter me matriculado no seminário, junto com o convite que recebi daquele professor do seminário, mudaram minha vida. Como sua preparação no seminário ou instituto mudará a sua neste ano? Eu prometo a você, se você entregar seu coração a isso, sua vida mudará. Gostaria de estender 3 convites a cada um de vocês. Primeiro, matricule-se no seminário ou no instituto. Pais e líderes, vocês podem ajudar a facilitar esse processo, trabalhando um por um com cada um de nossos jovens e jazz. Segundo, após matricular-se no seminário ou instituto, por favor, assista às aulas e participe ativamente até o final do ano letivo. O Senhor exigiu que eu participasse ativamente de meu estudo do livro de Mórmon para adquirir meu testemunho, e também exigirá sua participação. Lembre-se do que o presidente Nelson ensinou. O Senhor ama o esforço. Terceiro, convido cada jovem e jazz a trazer um amigo para o seminário ou instituto. Posso fazer-lhe uma promessa especial enquanto você faz isso? Em 3 Nefi 17, o Senhor fez um convite semelhante. Ele disse: tendes enfermos entre vós? Trazei-os aqui. Há entre vós coxos, ou cegos, ou aleijados, ou mutilados, ou leprosos, ou atrofiados, ou surdos, ou pessoas que estejam aflitas de algum modo? Trazei-los aqui, e eu os curarei, porque tenho compaixão de vós. Minhas entranhas estão cheias de misericórdia. E aconteceu que depois de ele haver falado assim, toda a multidão, de comum acordo, adiantou-se com seus doentes, e seus aflitos, e seus coxos, e com seus cegos, e com seus mudos, e com todos aqueles que estavam aflitos de qualquer forma. E ele curou a todos, à medida que foram conduzidos à sua presença. Cada um de vocês conhece alguém que precisa da cura do Senhor. Que bênção ser o instrumento para conduzi-los à sua presença. À medida que continuarmos lendo, descobriremos a promessa maravilhosa que ele faz para nós, para aqueles de nós que conduzem as pessoas a ele. E todos eles, tanto os que haviam sido curados, como os que eram sãos, prostraram-se a seus pés e adoraram-no. E todos os que puderam, dentre a multidão, beijaram-lhe os pés, de modo que os banharam com suas lágrimas. Testifico que, ao se matricular e participar ativamente no seminário ou instituto, você terá o privilégio de aprender sobre o Senhor Jesus Cristo.
Testifico também que se vocês convidarem e ajudarem alguém a aprender sobre ele, todos, tanto vocês e eles, sentirão seu amor e receberão seu poder de cura em sua vida. Ambos virão a conhecê-lo. Testifico que Jesus Cristo vive. Ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador e Redentor do mundo. Neste ano, sentirão o poder do livro de Mórmon, o qual é seu testemunho poderoso e claro de Jesus como o Cristo. Que possamos ter essa experiência juntos nas aulas do seminário e do instituto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós, querido Pai Celestial, nós agradecemos, Pai, pela mensagem do profeta Russell M. Nelson, que nos inspirou, e também nós agradecemos os comentários dos jovens para que os outros jovens sentissem o espírito, mesmo espírito que estamos sentindo agora, Pai. Também nós agradecemos pelo Elder Indy, que estava conosco, e pelas nossas perguntas inspiradoras e experiências que compartilhamos, Pai. Também abençoe cada um dos jovens que estão assistindo conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém.